Ao canal Personas da Dança, um canal que tem por objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube. As entrevistas, porém, vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o Personas da Dança, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe. Desde já eu agradeço. Eu sou Wanderson de Souza Freitas, professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos uma entrevista especial. Especial porque não vamos entrevistar nenhum bailarino, nenhum coreógrafo, nenhum diretor de companhia, e sim quem trata dessas pessoas. O nosso convidado de hoje é o fisioterapeuta Marcelo Ferreira de Almeida, fisioterapeuta há mais de 3 décadas e já tratou de atletas de alta performance, atletas olímpicos, bailarinos profissionais. E o Marcelo está aqui então para conversar um pouco sobre a carreira dele, sobre como ele trata esses atletas, os bailarinos, o que é que pode gerar machucados, o que é que pode evitar machucados. Então nós vamos trazer aqui para o nosso bate-papo Marcelo Ferreira de Almeida. Em alguns segundos ele estará aqui. Aqui, vamos saber então o que é que nós podemos fazer, aqueles que dançam, né, para não nos machucar. O Marcelo está entrando. Olá, Marcelo! Fala, tudo bem, Wanderson? Melhor agora, né? Isso aí, meu querido. Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Você pode subir mais um pouquinho seu celular, por favor, mais um pouquinho só, para aparecer aqui. Tá ótimo, Marcelo. Meu querido, muito obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. Eu estava dizendo ali na apresentação que a entrevista é especial porque nós vamos conversar com quem trata os bailarinos, né? É um canal dedicado a quem dança, mas hoje é diferente. Muito bem, Marcelo. Obrigado por você estar aqui. Parabéns por todo o trabalho que você tem. São mais de 3 décadas dedicadas à fisioterapia. A fisioterapia não é pouca coisa. E eu queria começar, Marcelo, falando aqui de alguns depoimentos de pessoas que foram tratadas por você. Aí a gente tem aqui Emílio Sérgio Franco. Ele disse assim: o Marcelo tem boa vontade e entendeu minhas necessidades. Ele sabe o que faz e é extremamente profissional. O Alexandre Monteiro já diz o seguinte: já fiz fisioterapia em vários lugares, mas apenas com o Marcelo eu tive melhoras. A Mariana Assaf já diz sobre o filho dela: meu filho tem desabamento talar e com as palmilhas do Marcelo ele parou de sentir dor. E o Henrique Pérez diz assim: eu só pude voltar ao futebol graças ao trabalho de Marcelo. Parabéns, Marcelo. Muito bacana, muito bonzinho ver os pacientes, né? Você é muito competente. Vamos lá, por que você foi para a fisioterapia, Marcelo? Tantas opções aí, né? Quando você é jovem, poderia entrar na faculdade, qualquer uma. Rapaz, foi em 88, né, que eu fiz o vestibular. Uhum. Eu tinha muita dúvida entre a fisioterapia. Como eu conheci a fisioterapia? Uhum. Foi na época do terceiro ano meu, eu estava pensando em fazer veterinária, só que eu precisei de fazer fisioterapia no joelho. E mesmo naquela época, que era 88, a fisioterapia estava bem rudimentar ainda, bem, né? Começando, gatinhando ainda. Mas mesmo assim eu gostei muito daquele ambiente. A clínica que eu fiz o tratamento, né? Aquela correria, o troca de conhecimento lá deles, lá comigo. Eu achei muito bacana aquilo. Eu falei, pô, é uma carreira que eu posso tentar. E fui pesquisar mais. Na época tinha uns... vendia em banca de jornal, assim, falando sobre todas as profissões. Né? Tipo um catálogo falando sobre todas as profissões, os benefícios, os prós e contras. E a fisioterapia tinha pouco, e falava que era uma profissão para o futuro, que estava engatinhando, mas que tinha amplas possibilidades de crescer bastante, como aconteceu, né?
E aí eu fiz vestibular para lá e fui para trabalhar fui estudar na UCP lá em Petrópolis, na Católica de Petrópolis, em 89. Ah, Né? E gostei demais, achei muito bacana, e dali fui aperfeiçoando, né? Fazendo várias técnicas, vários cursos, né? Esses aham, cursos internacionais, que vários franceses, belgas, americanos, holandeses vinham para cá, né? E é. eu fiz essas terapias manuais todas aí, esses cursos todos, e fui crescendo, né, com esse passar do tempo, né? E lá se vão 32 anos, né? Marcelo, vamos falar aqui da dança. Os bailarinos, né? Eu já não danço mais, mas quando eu dançava eu me machucava bastante, e é por isso que nós nos conhecemos, né? Na sua clínica, Isso aí. você me tratou muito, várias vezes, e me tratou muito bem. É, o que é que você detecta nesse trabalho de dança que leva os bailarinos a ficarem machucados? Rapaz, assim, eu atendo ainda, eu venho atendendo algumas alunas de academias de dança aqui em Niterói, e eu vejo que, olha, são muito boas, entendeu? Muito boas mesmo. Inclusive, elas vão até participar hoje no SBT. Essa academia vai participar hoje no SBT lá, vai apresentar lá às Uhum. 7 horas da noite, com a Patrícia Bravanel. Mas é o seguinte, Ah, no eu show de vejo que calouros, né? isso. Tá. Eu vejo que eles necessitam um nível de força muscular muito grande, né? Eles fazem muita repetição intensa de movimentos, né? Uhum. Mesmo movimentos ali, isso também sobrecarrega muitos tendões, as articulações. Tem que ter uma resistência muscular muito boa e Uhum. principalmente um controle motor muito refinado, entendeu? O que é esse controle refinado? É, atletas, fisioterapia e bailarinos, que para mim são iguais, um atleta de ponta. É. Né? Esse controle refinado vai dar para eles que um time correto para realizar o movimento, vai dar fluidez, vai dar uma estabilidade, um controle motor, uma melhor aterrissagem, né? E mesmo eles fazendo os movimentos muito complexos, a aparência, para quem está assistindo o espetáculo, acha que é a coisa mais fácil do mundo, que é Aham. leve, né? Porque É. eles têm essa parte toda, esse controle motor, essa contração excêntrica, eles trabalham bastante. Então, mesmo com movimentos extremamente complexos, dá essa sensação de leveza, Aham. né? De ser eficiente, né? A estabilidade, vamos botar assim, Aham. que é necessário demais. E muitas vezes, por algum problema em alguma articulação muscular, Ah, vem uma lesão, entendeu? sim. Eu já atendi, Osvaldo, eu já atendi muitos bailarinos nesse tempo aí. E muitos vieram queixando de dor lombar, uma tendinite de tornozelo, tendinite patelar, uma dor fêmur-patelar. Aí na avaliação você vai ver, muitas vezes a causa não está ali. Não é, a origem não é na articulação da dor. É um Uhum. problema biomecânico, um problema mais acima. É. Então, isso a gente tem que fazer bem feita, essa avaliação, né, para poder fazer um tratamento correto. Então, eu gostei muito de um vídeo seu, todos são muito instrutivos, mas você falou É, que o corpo, a gente está falando de um corpo mecânico, isso, articulação, tendão, isso. músculo. Esse conjunto, esse esqueleto, ele não sabe se o que está sendo feito com ele é a arte da dança ou se é uma atividade física de atletismo, musculação. A O articulação corpo só não sabe que ela diferencia está. isso. 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 E quando eu dançava, os bailarinos faziam no máximo, quando faziam uma atividade extra, era musculação. Hoje em dia, os bailarinos fazem pilates, Isso. girotônico, fazem musculação. Tudo isso vem agregar ao trabalho técnico essa base de força tão necessária para que se evite lesão. Então, os bailarinos de hoje, eles estão mais preparados que os de antigamente. Sim, Você com indica, certeza. então, mesmo essas atividades extras? Eu indico bastante. Por quê? O que acontece? Hum, Antigamente, falavam.
que o quê? Bailarino sem aula de alongamento. Uhum. O foco era alongamento. E não Ó, trabalhava Marcelo, muito força. tem alguém mandando coraçãozinho para você aí. Ah, é? Não dá para ver aqui, não. Não estou Não dá para vendo. ver quem é. Aham. Mas então, tem muita gente. Naquela época, quer dizer, passada, o balé era muito associado a alongamento, né? Buscava muito alongamento, flexibilidade, mas não trabalhava muita força. Isso gera hoje não, há algum tempo já descobriram que isso vai gerar uma compensação, Aham. né? Só alongamento sem força ou só força sem alongamento vai gerar compensações no corpo. Não Aham. tem como. Por isso que a atividade do bailarino nos seus treinamentos, nas suas aulas diárias, e depois trabalhar associado com pilates, com academia, com fortalecimento muscular, isso é super importante, né? A fisioterapia, ela vai trabalhar muito dessas funções que eu estou falando, né? Aham. O fisioterapeuta, ele vai observar. Um bom fisioterapeuta e um bom professor de educação física vai ser excelente com um bailarino. Vai trabalhar nas atividades extras, tá? Uhum. Uhum. Porque ele vai observar o alinhamento corporal, ele vai observar o eixo, o centro da massa, a pisada, super importante a pisada, Aham. né? O Foucault, que é a musculatura intrínseca do pé e extrínseca, mais o arco plantar, como é que eles estão, se tem pé desabado, se não tem. Baseado nisso tudo, todas a mobilidade articular, a coordenação motora, baseado nisso tudo que for realizado na avaliação, Uhum. tanto do fisioterapeuta quanto um profissional de educação física, Aham. ele vai poder corrigir esses déficits, essas compensações. Entendeu? Muitas vezes, um problema de fraqueza de glúteo médio, por exemplo, pode levar de vasto medial também, pode levar a um valgo dinâmico, quando você está andando, quando você está pulando, que é o joelho para dentro. E isso vai gerar compensações na patela, fêmur patelar. Fala. Eu queria lhe fazer uma pergunta e algo que vem da minha vivência. Você falou de um bom professor de educação física e um bom fisioterapeuta. Eu acrescentaria aí um bom professor de dança. Com certeza. O professor de dança, ele não deveria conhecer só de técnica. Concordo. Conhecer de técnica é obrigação de quem quer dar aula. Mas o professor de dança deveria conhecer minimamente de anatomia e de trabalhos preventivos, porque, na verdade, muitos bailarinos que chegam a um consultório de fisioterapia poderia não chegar, se eles tivessem um trabalho de prevenção. Acredito. Não é? Acredito que a maioria das academias tem esses professores, né? Não tem, não. Não tem. Você acha que não? Eu não acho, eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza, é o meu universo, não, eu tenho certeza. Sim. Hoje, os bailarinos profissionais, eles têm, em todas as grandes companhias, no Royal Ballet de Londres, as companhias russas, tem um trabalho. O Royal Ballet de Londres, por exemplo, tem fisioterapia, tem sala de fisioterapia, com aqueles aparelhos todos ali. Então, os bailarinos, eu já entrevistei pessoas que dançam lá, os bailarinos, antes da aula, eles passam alguns minutos ali fazendo a pilates, para depois irem para a sala de aula, e aí tem o seu trabalho normal de dança. Isso tudo provoca uma longevidade na vida útil do bailarino. Com certeza. Antigamente, as bailarinas, as profissionais, quando chegavam aos 40 anos, elas eram impedidas de continuar dançando, porque aí entra também essa questão da menopausa, né, essa questão hormonal. Então, antes que a bailarina começasse a falhar em cena, a carreira delas era interrompida. Hoje, existem bailarinos que ultrapassaram os 40 anos, tanto mulheres quanto homens, dançando muito bem por conta desse trabalho todo paralelo. Acredito. É o que eu falei, né? Como a fisioterapia cresceu muito nesses últimos, desde que eu formei para cá, né? Evoluiu muito.
essas academias de dança, essas companhias, são companhias super Profissionais. famosas, né, Isso, mundiais, né? isso. Então, tem uma condição. Por exemplo, no Rio, Teatro Municipal do Rio, a Companhia de Balé lá, não teria, não tem? Você sabe dizer? Tem uma, Deveria. tem uma fisioterapeuta. Na época que eu dancei lá, tinha. Você vê, eu fui bailarino de duas companhias, do Balé da Isso, Cidade de Niterói, Niterói e o Municipal do Rio. isso. É, a companhia do Rio tinha massagista na época que eu dancei. Aqui, a de Niterói nunca teve, e acredito eu que não tem. E no Rio tem agora uma fisioterapeuta. Mas e os bailarinos de lá que fazem esses trabalhos paralelos, você sabe que hoje a internet traz para a gente, o algoritmo traz muita informação para a gente, né? Então, toda vez que eu vejo um bailarino do Municipal do Rio fazendo trabalho paralelo, eu vejo em locais particulares, não dentro da companhia. Que pena, né, cara? Porque, como você disse, uma fisioterapia bem feita, porque a fisioterapia, o pessoal pensa, a fisioterapia é para tratar, eu estou com a dor, estou com a lesão, vou lá para tratar aquela lesão. Mas não deveria ser assim, né? É, Gente, o fisioterapeuta não deve ser um apagador de incêndio, um bombeiro, né? Eu uhum, acho que o fisioterapeuta tem que fazer isso, trabalhar na prevenção e tentar levar essa longevidade o máximo que puder, né? isso. Para isso tem que fazer esse trabalho, como você falou lá, no Royal e com o Bolshoi, não, As companhias, essas outras, né? todas elas têm, todas elas. Tem que ter, tem que ter. E outra, não tendo, o bailarino, teoricamente, vai ter que gastar por conta dele, É. né? Mais tempo que ele vai gastar locomovendo, dinheiro, né? Para tratar uma coisa que deveria ser lá dentro, né? Marcelo, o que você considera que os bailarinos, e até, assim, a gente está falando de bailarinos profissionais, mas tem essas meninas, por exemplo, que vão dançar hoje ali no Silvio Santos, no show de calouros, Isso. fazem normalmente aulas 2 vezes por semana. O que é que você indicaria para essas pessoas, tanto para essas de 2 vezes por semana, quanto para os profissionais, que fazem aula todos os dias? Exercícios antes da aula de dança. Chegar na academia, o que essas pessoas poderiam fazer? Essas alunas, principalmente 2 vezes por semana, teria que trabalhar, com certeza, um trabalho de contração excêntrica. O que é a contração excêntrica? É quando a musculatura está contraindo ao mesmo tempo que ela está alongando. Durante o alongamento, ela está mantendo a contração. Mas você poderia dar um exemplo, assim, numa linguagem nossa, Você, popular, do que você, seria um exercício como esse? você está em pé, tá? Vou dar alguns exemplos. Você está em pé e vai sentar numa cadeira de forma bem lenta, controlando a descida. Até Ah, você vai descer aqui e vai controlando bem suave, suave, até sentar. Outro, você com os 2 pés num degrau, num step, né? tá. E com os 2 joelhos estendidos, a perna estendida toda, Uhum. você vai tirar um pé do stand-up, do step, e vai, com o joelho esticado, agachar, tentar encostar ele no chão, fletindo o joelho que está no step. Integral, tá. E voltar bem suave. Vai, desce bem devagar. O fisioterapeuta, nessa hora, um professor bem preparado, como você disse, teria que tomar conta, prestar atenção para não deixar o joelho ir para dentro, o valgo do joelho, Uhum. tudo. Esses também são trabalhos essenciais E que para previne. bailarino, para qualquer esportista e bailarino, que é um esportista, para mim. Essa contração excêntrica é fundamental, tá? Principalmente para o bailarino, que vai ajudar na aterrissagem, entendeu? Essa contração excêntrica que vai ajudar a aterrissagem. Por quê? Na hora que o bailarino pulou, Uhum. né? Sim. Quando ele vai aterrissar, o pé toca no solo, a planta do pé tem vários mecanorreceptores, tá? Que vai dar a sensação ali o sistema nervoso, vai passar a sensação do toque, Uhum. o que ele vai ter que absorver a carga
tá? Ele vai estabilizar o tornozelo, o joelho, o pé, para não sofrer entorse, para não sofrer entorse do tornozelo, o joelho, entendeu? Uhum. Como eu posso dizer, assim, biomecanicamente falando, Mas a contração possível. excêntrica é um É, freio, tá, do corpo, é. importantíssimo. E isso, trabalhando antes da aula, desculpa, trabalhando antes da aula, isso é fundamental, tá? Uhum. Essa parte de contração excêntrica, principalmente contração excêntrica, e a propriocepção, né, que seria você trabalhar movimentos para trabalhar os músculos e os tendões de cada articulação, para estar super ligado. Quando você começar a aula, você está super ligado. Aham. Você pode fazer apoio unipodal, depois apoio unipodal com os olhos fechados. Você sabe o que é o Bozu? Não. É, é uma meia bola daquelas de fisioterapia grande. É uma meia É. bola que fica presa num plástico assim, que você pisa ali para te dar instabilidade. E nessa que Ah, você está ali tentando equilibrar, tá? Antigamente usava umas escadinhas e uns trampolinzinhos assim que ficava bambeando, subir em espuma, várias densidades de espuma diferentes. A ideia é te dar te desequilibrar e a musculatura toda ali, músculo tendino, está trabalhando ali, já chegar esperta para a hora da aula. eu já Isso fiz é muito eu importante, já fiz esse da né? meia bola, não sabia o nome. É, é isso aí, que é o principal que tem que fazer antes de qualquer aula, cara. Para as Aham. 2 vezes por semana e também para todo dia. Tem que fazer. Para todo dia, né, Marcelo? Muito Ô, importante. Marcelo, você acha que, assim, uma pessoa normal, que faça pouca atividade ou nenhuma, quando que ela começa a perder força muscular, perder elasticidade? Isso é o quê? Depois dos 30, depois dos 40? Cara, esse é meio complicado, porque se for uma pessoa sedentária, você está dizendo uma pessoa sedentária ou uma pessoa que trabalhou, praticou Sedentária. Primeiro a sedentária, depois a gente vai chegar Tá. nessa pessoa que praticou. Aham, aham. Essa pessoa sedentária, a partir dos 30, né, Já começa a ter uma queda. uma queda muito Ah, grande, né? Vai ter muito, 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 mas vai perdendo massa magra, né? Vai ficando mais flácido. A região lombar, então, você vê numa ressonância magnética, uma tomografia, a diferença de tecido gorduroso ali naquela região é gigantesca, perto de um atleta, de uma pessoa atleta não, uma pessoa que corre, faz uma corrida 3 vezes por semana, entendeu? Trabalha o abdômen, trabalha o core como inteiro, né? Uma estabilidade do core, faz ponte, prancha, vários exercícios o abdominais, né? core é o que? O abdômen? Core pega a pelve, toda a musculatura do abdômen, da lombar, tá? Quadrado lombar, pega essa região toda Hum, para estabilizar glúteos, médio, glúteo máximo, hum, para trabalhar a estabilidade da pelve, tá? tá. E o bailarino tem que ter bastante, né? Mas É, todo mundo hoje em dia, quem tem esse core ativado, bem ativado, e o pessoal pensa que é tanquinho, não é barriga de tanquinho. O core não é, tem nada a ver com barriga de tanquinho, né? O core é uma musculatura mais profunda, mas quem tem ele bastante ativado, né, que é com essas atividades que eu falei, seja prancha, abdominal, ponte, tem vários exercícios para core, para ativar o core. Não vai ter dor de coluna, ah, pode ficar sentado muito tempo que não vai ter dor de coluna, pode pular que não vai ter dor na coluna, entendeu? Então, hoje em dia, ele tem que ser bem preparado, esse core, tá? tá. Ô, Marcelo, e quando uma pessoa, ao contrário, ela não é sedentária, faz bastante atividade física, eu acabei de falar, né, dos bailarinos que hoje estão dançando para além Mais dos de 40, 40, né? essas pessoas começam a sentir a perda de força, a perda de elasticidade a partir de que idade, mais ou menos, né? Porque cada pessoa, cada corpo é um corpo. É, Mas quem cara, já pratica ali todo dia, o profissional. Porque eu quero saber dos benefícios, além da preservação da técnica, eu quero saber dos benefícios maiores para quem é um profissional de dança. essas pessoas que praticam, fazem uma atividade física correta, tem isso também, uma atividade física É, correta. Porque o que uhum, tem de gente aí fazendo musculação por conta própria, aí, sem contratar um personal, né? uhum, Não tem conhecimento nenhum,
e vai fazendo, cara. E, nossa, o que eu já vi de coisa errada em uma academia, sabe, é Uhum. muito grande. E aí você, quem frequenta academia, morre de rir dessa história que eu falo. Porque você vê lá uma pessoa lá fazendo uma determinada atividade, com milhões de pesos na canela, entre os aparelhos, cheio de 8 quilos em cada perna. Você vê que não dá 4 meses, essa pessoa some, mais de um mês. Ah, Aí depois volta, falando, pô, me lesionei. Então tem isso também, tem que fazer. Agora, fazendo a parte correta, de jeito correto, aham. respeitando o seu limiar, essa pessoa vai, pô, dura muito mais. Passa dos 40 bem. O problema, para mim, não é nem a parte muscular, é a Hum, parte articular, é o envelhecimento das articulações, hum, entendeu? Que vai gerando essas artroses, essas instabilidades. Por exemplo, é, uma pessoa que faz uma atividade física de forma correta, trabalha certo toda a musculatura, tem uma estabilidade articular muito boa, uma propriocepção, esse core, o foot core, que é a mesma coisa, comparado com o core da pelve, você pensa no hum, foot core, que é no pé, porque quem tem uma pisada boa, ah, correta, um arco plantar bem feito, a musculatura forte, as intrínsecas e extrínsecas do pé, tudo, você vai ter um joelho bem estabilizado, só vai subindo, uma pelve bem estabilizada, uma lombar estabilizada e vai até chegar na cervical, entendeu? Agora, quando a pessoa tem uma pisada errada, e se correr com a pisada errada, vai dar um problema futuro, essas pessoas vão ter uma diminuição dessa a longevidade dela, em termos de atividade física, né? aham. Vai diminuir, vai diminuir. Então, mais uma vez eu falo que como fisioterapeuta, uma professora, um professor na academia, com esse olhar atento, né, Aham, aham, para poder indicar para uma fisioterapeuta ou professor de educação física confiável deles, né, aham. é super importante. Mas vai durar muito mais anos do que o sedentário, porque ele tem essa musculatura mais resistente, mais forte, ele tem uma força muscular mais forte, consequentemente não vai ter dor para fazer qualquer movimento, teoricamente. O problema é esse, é mais a fraqueza, envelhecimento articular. É. Esse aí não tem jeito. Porque mesmo você fazendo tudo certo, vai chegar a hora que o joelho vai estar com artrose, né? E Vai, né? quanto mais, e Ah, quanto mais você trabalha aquela articulação, você pega um joelho de um jogador de futebol, de um bailarino clássico profissional, você pega e tira o raio-x e não fala para ninguém, uma ressonância raio-x, não fala para ninguém qual a idade, muitas pessoas vão chegar e falar, esse cara é um velho, entendeu? Porque gasta. gasta, né? Um nadador profissional, faz um exame no ombro dele, está todo desgastado, entendeu? Comparando com várias pessoas da idade dele, Aham, é um ombro idoso, seria, é. assim, no caso. Então, depende. O sedentarismo, com o Hum, excesso também, profissional, que é é. demais, gasta Hum. muito, esses dois vão ter uma artrose precoce, Ô entendeu? Marcelo, no ano de 2011, cientistas na Inglaterra estavam estudando o balé clássico. E veja só, não é a dança, especificamente o balé clássico. E chegaram à conclusão de que o balé clássico é a atividade física mais importante, mais completa que qualquer ser humano pode praticar. E mais, inclusive, que a natação. Porque no balé clássico, tudo que você faz para a direita, você tem que fazer para a esquerda. Então, a lateralidade não é só uma questão de coordenação motora, mas é uma questão cerebral também. Você tem que fazer os movimentos encaixados dentro de um ritmo musical. Isso apura o seu ouvido também. Então, requer muitas habilidades, desenvolve muitas habilidades que outras atividades não desenvolvem. Então, isso 2011. Eu venho falando agora para quem faz aula comigo, porque eu também já não vejo o balé clássico apenas como um veículo de arte. Eu já vejo o balé clássico como uma atividade física muito importante. E eu venho falando para os meus alunos, é importante fazer atividade física para afastar a cadeira de rodas. Porque a cadeira de rodas vem para todo mundo, É. não é?
É só a pessoa continuar vivendo, em algum momento ela vai parar na cadeira de rodas, porque o corpo não aguenta a partir de um determinado ponto. Concordo. Eu tenho até uma frase, cara, que eu falo muito. Não, deixa eu mudar. Um problema do bailarino, o bailarino, ele, essa pesquisa, eu acho que tem muito a ver com o que você disse, porque, por exemplo, no balé, o centro de massa tá sempre mudando. O que é o centro de massa? O centro de massa, você pensa que é onde concentra todo o peso corporal. Normalmente, quando a pessoa está em pé, andando, tá correndo, normalmente é próximo da pelve, abaixo do umbigo. Tá? Mas no bailarino não. O bailarino, cada hora que ele faz um movimento rápido, esse centro de massa muda. Eu acho que é o que a gente chama de eixo. O eixo já seria a linha imaginária. O eixo já seria aquela linha imaginária que corta a cabeça, tronco, passa por meio do joelho, dos pés. Esse é o eixo. Tá? O centro de massa não. É onde você segura a sua estabilidade do seu corpo para você não desequilibrar. Tá mais ou menos aqui próximo do umbigo, abaixo do umbigo. Mas normalmente, mas no bailarino isso muda com frequência, toda hora. Por quê? Porque o eixo também muda. O eixo mudando, uma hora você está associando a gravidade, está mais para frente, outra hora você associando a gravidade, está mais para trás, outra hora está mais para o lado. Dependendo do seu movimento, então mudando o eixo, o centro de massa também muda. E isso é uma força muito grande que a musculatura tem que ter. Por isso que o bailarino clássico tem um abdominal super forte, uns paravertebrais super fortes, entendeu? A gente aqui esbarrou numa questão de conceito. O que a gente chama de eixo é exatamente isso que você está falando, mas que para você tem um outro nome, né? Porque o eixo é o eixo. O eixo ele organiza o corpo, né? Organiza o corpo. E o centro de massa ele desloca aqui por dentro de você aqui. Para a gente o centro de massa é o eixo. Então, Marcelo, daí a importância, aí a gente está voltando ao início dessas atividades complementares, porque elas fortalecem tanto o corpo que não importa o eixo onde o bailarino esteja, esse eixo vai estar seguro. É isso? Isso. Vai estar seguro porque o bailarino tem uma musculatura super bem trabalhada. Além de ele ter uma flexibilidade enorme, um alongamento gigantesco, ele tem uma força muscular muito grande também. Então, esse que é o ideal. Por isso que eu digo, o bailarino, para mim, é o esportista melhor que tem também. Não tem jogador de futebol profissional tão bem preparado como um bailarino. Não tem lutador de MMA, não tem. Entendeu? Por isso, porque essa mudança que ele tem que organizar todo, enquanto ele está pulando, girando, quando ele está flexionando o joelho, ele tem que trabalhar muito. Isso, só essa profissão que trabalha tanto e muito desse jeito. Eu queria perguntar para você o que é osteocondrite dissecante. Rapaz, a osteocondrite dissecante nada mais é do que uma artrose mais severa. Tá? Ela, como é que eu posso explicar isso para você, cara, de um jeito mais já houve uma lesão articular. Toda articulação, ela tem a parte do osso. O que é articulação? É um osso com outro osso. Tá? É joelho, fêmur com tíbia. Né? No contato, eles não batem osso com osso. Ele bate a articulação, a cartilagem que recobre o fêmur com a cartilagem que recobre o tíbia. É ali que bate. Quando há uma lesão, não vai trabalhando, vai ficando mais severa, essa cartilagem ela vai ficando mais amolecida, condromalácia, que a gente chama. Tá? E vai formando. A condromalácia nada mais é do que um enfraquecimento, tá, do tecido cartilaginoso. Por quê? Porque houve vários traumas. Não precisa ser um trauma de bater. A própria dança e o esporte são microdoses de lesões ali todo dia, toda hora.
Aham. E tem uma hora que faz uma fissurinha, Tá. entendeu? No tecido cartilaginoso. E aí tem a condromalácia grau 1, que é uma coisinha simples, dá para resolver bem. O grau 2 já seria uma fissura mais ou menos desse tamanho aqui. O grau 3 já é uma fissura bem maior. E o grau 4 não tem jeito. Já está lesão, já tá batendo osso com osso. Naquela região ali, não na articulação toda, mas em algum determinado ponto da cartilagem dos dois, já não tem mais. Então está batendo osso com osso. E forma essa inflamação, esse edema ósseo, tá? E vai causar essa osteocondrite. Mas isso pode ser de nascença também? Cara, eu nunca vi, não, sinceramente. Nunca vi, não. Tá. Agora, isso impede a vida útil de um bailarino ou ele pode controlar isso? Não, vai limitá-lo, tá? É um diagnóstico mais grave, né, cara? Ele vai ter que trabalhar muito. Essa atividade toda que a gente está falando aqui, de contração excêntrica, de propriocepção, de fortalecimento do core, nossa, ele vai ter que ser muito mais. Vai gastar muito mais tempo com isso. E mesmo assim, vai ter uns picos, tá, de limitação. Entendi. Complicado. Para um balé profissional ou uma atividade física profissional, vai complicar. Ora, Marcelo, o bailarino profissional, ou o estudante que quer ser um profissional da dança, o estudante de dança que quer ser um profissional, tem muita dificuldade em parar de se exercitar quando isso é pedido. Porque a paixão pela dança é tão grande que é muito difícil a gente ficar longe de uma sala de aula. Uma vez que esse comportamento é comum, de não respeitar essa opinião médica, a opinião de um fisioterapeuta, você indicaria algo que poderia ajudar a esses que não param de maneira alguma? Ou se não parar, vai ter prejuízo no futuro. É complicado, né, Wander, falar isso, porque isso depende muito de cada um, né? O profissional, eu vou tentar assim, eu acho, tá? Minha opinião é o seguinte: o profissional, no independente se é bailarino, se é alguma atividade física profissional, ele quer melhorar, ele vive daquilo, ele precisa daquilo, ele ama aquilo, e é daquilo que ele vive. Cara, ele vai querer, como todo mundo, continuar. Vou botar um gelo em casa, vou fazer uma ficção com uma pomada, eu inventar um aparelho. Hoje em dia, tipo, conheço vários atletas, eu atendo um atleta sub-20 Fluminense, o cara tem globos, um aparelho super bacana. Eu tenho também. Pô, o cara tem um globos em casa, o cara tem um laser em casa, sabe? Ele usa. Não sabe, às vezes, os parâmetros, mas tá usando. Então, esses vão demorar um pouco, vão tentar. Mas depois, se o técnico, o fisioterapeuta, o médico, né, a equipe multidisciplinar ali, conversar com ele, sério, ó, se continuar, você vai aposentar. Você vai ficar, ao invés de você ficar 1 mês, 2 meses parado, você vai ficar 6 meses, 8 meses. O que você prefere? Aí eu acho que esse profissional mesmo, ele vai aceitar. Ele também tem que acreditar, né, confiar no profissional, no médico. Eu acho que quando ele confia no médico que ele foi, no fisioterapeuta que ele está indo, no professor de educação física que ele está trabalhando, no técnico dele, no professor dele, academia, ele tem que ouvir, né? Eu acho que vai ouvir. Agora, esses que mais amadores, esses que eu acho que são os perigosos, não param, não. É o tênis, vou trocar o tênis. Vários já vieram falar comigo que era o tênis, que para eu fazer uma palmilha, ia parar de doer. Ia falar que com a minha palmilha, o joelho ia parar de doer. Cara, você está trabalhando com palmilhas agora? Mas há uns 20 anos já faço palmilhas. Mais de 20 anos. Aí, aquelas palmilhas termomoldadas posturais, que é individual, né? Mas aí, cara, várias vezes na avaliação eu falava, e os médicos encaminhavam para mim falando que ia melhorar. Mas eu via lá, cara, não era o caso de palmilha, era problema de déficit motor, déficit de diferença. Ela tinha um gap muscular ali, que ele tinha que trabalhar isso, e não essa parte, porque ele tinha que trabalhar o vasto medial, o glúteo médio, para perder o valgo dinâmico que ele tinha. O que é o valgo dinâmico? É aquele joelho voltado para dentro, né? A tesourinha ali,
quando ele está andando, quando ele está correndo, principalmente quando está fazendo alguma atividade dele. Não vai. A família vai ajudar? Vai ajudar, lógico. Que com isso eu vou tentar diminuir esse valor. Mas ele, não vai, ele vai ficar refém da família minha o resto da vida? Não é esse o objetivo da família. Entendeu? O certo é sempre quando eu faço uma família para o paciente, eu falo, você não é refém da família. Quando você estiver usando, ótimo, mas você não tem que ficar usando a vida toda. Então, vamos trabalhar. Você tem o déficit disso, 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 disso. Você vai agora para o professor de educação física e manda ele trabalhar essa parte que você. Qualquer coisa pede para me ligar, mas é isso que tem que trabalhar, para depois você ficar sem a família um dia. Então, acontece muito disso. Esses amadores, eles não respeitam muito, não. Não, né? Tá? Não respeitam, mas o profissional mesmo respeita. Respeito. Eu tive essa experiência, pelo menos. Né? Eu falei para você de quando eu estava na Companhia do Rio, lá tinha massagista e era muito bom, era um profissional muito competente, mas a massagem, ela relaxa a musculatura. Então, assim, eu vou falar como leigo, você me diga se eu estou errado. Você pode fazer a massagem? Pode e deve. Mas tem que ter o trabalho de força, porque se você é tão focado na flexibilidade, no alongamento, e ainda por cima faz massagem no seu corpo, a probabilidade de você se machucar é maior, não é? Com certeza. A massagem é excelente. Eu sempre falo para todo mundo. Não estou nem falando a massagem terapêutica, coluna. Então, vamos pensar em membro inferior mesmo, né? Quadríceps, coxa, isquios, tibiais, atrás. Ela é ótima, ela vai relaxar muito, mas para mim, essa massagem, se tiver que acontecer, tem que ser pós-treino. Entendeu? Para evitar uma fadiga muscular, né? Você diminuir a quantidade de ácido lático, fazer uma drenagem linfática. Agora, antes, nem pensar. Antes você tem que ativar, você tem que entrar na atividade, você tem que preparar a pessoa para entrar na aula, no espetáculo. Aquecer o corpo, né? Aquecida. E aquecer, que eu falo, não é só trabalhar essa parte de contração concêntrica, que nós já falamos, de propriocepção, é preparar todo o corpo, não só o músculo, mas como articulação, os músculos, tendões, entendeu? As articulações têm que estar super bem preparadas antes para chegar e realizar um espetáculo bacana, fazer uma aula bem feita e não sentir dor depois em casa, quando sair. Pós-treino é ótimo. Marcelo, eu queria que você desse, se possível, exemplo de um bailarino, não, mas de um atleta que tenha conseguido ter um desempenho extraordinário por conta de ter cuidado tão bem do próprio corpo. Te vem algum à mente? Eu estava anotando aqui um negócio aqui. Você me perguntou se eu conheço, tem em mente aqui rápido um atleta que trabalhou super bem. E que, por conta disso, teve uma carreira, assim, excepcional. Tem vários, né? Mas, assim, no futebol, Cristiano Ronaldo e Hulk. Né? Os dois já passaram de 40 anos. Cristiano Ronaldo e quem? Hulk. Do Brasil, né? O Brasil. Foi até pro meu Fluminense agora. Eles, cara, têm mais de 40 anos e são atletas. Esses são atletas profissionais. Tá? Por exemplo, eu não vou falar nome de quem fez isso. De atleta profissional, trilhardário. Enquanto no carnaval, na época do carnaval passado, e no retrasado também, esse atleta talento gigantesco, ele estava machucado, tá? Mas mesmo assim foi para o carnaval aqui no Rio. Não, carnaval aqui no Rio. Sim, para fazer o carnaval. Aquelas coisas lá. Né? Não estava preocupado com o problema dele ali na hora, não estava preocupado com o clube que estava pagando ele. Enquanto o Cristiano Ronaldo, tudo bem, o Cristiano Ronaldo não vou falar que é lá de fora, né? Mas enquanto o Hulk postava filme na casa dele, fazendo sauna, fazendo natação, fazendo musculação, o cara tem todos os equipamentos, o cara tem um centro de fisioterapia dentro da casa dele, um centro de musculação na casa dele, tudo de primeira qualidade, entendeu?
esse, mesmo nas férias, sem dor, sem lesão, estava ali se preparando quando começar o próximo ano. Entendeu? Então, esses duram, já passaram de 40 anos. O Fábio, goleiro do Fluminense também, estou falando só do Fluminense, mas assim, Não, tudo bem. o Fábio, goleiro do Fluminense, tem 45 anos, está agarrando, pulando, pô, cada pulo, o cara está salvando o Fluminense várias vezes. Por quê? Também é um cara que se preparou, nunca teve noitada, nunca soube nada de histórico de bebedeira, mesmo nas férias, sabe? É um cara que se cuida, está sempre tratando, tem personal, tem tudo para ele, fisioterapeuta particular, além lá do Fluminense. Então, assim, esses, para mim, são realmente profissionais, né? Enquanto outros só jogam bola bem demais, mas profissional mesmo não são. Sim, você tocou num ponto aí que é muito, muito interessante. Quem quer ser um profissional da atividade física, seja ela qual seja, mas se a pessoa quer ser profissional de uma atividade física, essa pessoa ela tem que abrir mão de algumas coisas que a grande maioria não abre, porque também não quer, a grande maioria não quer ser profissional. Então não pode dormir tarde da noite, não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa. Então, o ser humano que quer cuidar do seu corpo, ele tem que ter uma inteligência também voltada para isso. Com certeza. O metabolismo vai mudar totalmente, né? De quem não respeitar essas regras básicas, né? É complicado, né? Eu vejo, assim, no meio de futebol, eu acho muito complicado. Por exemplo, esses jovens todos, eu estou atendendo, eu te falei, um atleta de futebol sub-20 do Fluminense, titulava lá, mas assim, enquanto todo mundo está na férias escolar, passeando, tudo, é a época que tem mais torneio na base, entendeu? Então eles têm hora para chegar, tem hora para treinar, todo dia tem que treinar, embaixo do sol. Como vocês, bailarinos, também, pô, tem dia que você não está afim de treinar, mas você tem que treinar. Tem que ir. Então, são essas coisas que, para ser profissional, eu dou a mão palmatória. Você tem que abdicar de muita coisa. Noitada, nem pensar, porque isso vai repercutir. Uma noite mal dormida, gente, até o músculo recuperar. São mais de 2, 3 dias para recuperar essa noite mal dormida. Se tiver bebedeira, então, aí o negócio ficou bem complicado, né? É complicado, é difícil ser atleta profissional, ser um bailarino profissional. É muito difícil, é complicado. Merece meus aplausos. Precisa também de uma boa orientação. Marcelo, querido, nós chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Eu queria agradecer a você mais uma vez, você trouxe muitas informações importantes. Eu gostaria que as pessoas assistissem a essa entrevista depois. A gente está agora, neste momento, no Instagram, depois vai para o YouTube, e aí a internet vai pertencer à internet, né? Isso. Então, gostaria que as pessoas assistissem e colocassem em prática todos esses conselhos que você deu, que são muito valiosos para quem quer proteger o seu corpo. Na verdade, a gente está falando de uma proteção física, né? Então é isso. Parabéns por tudo que você já fez, pelo que você vem fazendo, pelo que você vai fazer ainda, e fico eu muito feliz aqui por você estar no Personas da Dança. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, Vando. Quando quiser, é só chamar que a gente conversa mais. Tá bom, querido? Tá. Grande abraço. Grande, viu? Eu também. Fique com Deus. Você também.